Olá, tudo bem? Estamos de volta. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição Vinde, cantai e entoai louvores a Jesus, e para nossa salvação morreu na magra cruz. Seu sangue derramou e tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco nos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder, seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Em tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Muito bem. Estamos de volta trazendo agora uma sequência das lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, a lição de número 3 desse terceiro trimestre de 2022. Como o tema geral é o seguinte: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Muito bem, na lição de número 3, que será compartilhada em todas as classes da Escola Bíblica Dominical no dia 17 de julho de 2022. As sutilezas da imoralidade sexual. Muito bem, veja aí o que significa a palavra imoralidade. Muito bem, o texto áureo desta lição está escrito em 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Muito bem, um comentário rápido sobre este texto áureo: fugir da prostituição, não é? Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É interessante que estudamos em algumas lições passadas sobre os gnósticos, não é? E eles dizem que o corpo para nada mais presta. Então o corpo não tem que ser preservado. Aí entra a questão sexual também. Ninguém é de ninguém. O corpo, Deus não quer o corpo. Não presta para Deus. O que interessa é o interior. E sendo assim, os gnósticos levantaram esta bandeira. Mas Paulo vem em contrapartida, dizendo que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E mais, a Bíblia nos adverte a conservar irrepreensíveis tanto a alma, quanto o espírito
como o corpo. Então, o corpo presta. Cuide do seu corpo. Agora, não cultue ao corpo. O pecado é quando é um culto ao corpo. Tem gente que ama, adora demais, investe muito no corpo e se esquece de investir na sua alma. É bom investir no corpo? Academia? Exercício? Sim, é bom. Mas não cultuar ao corpo, né? Tem que ser tudo no seu devido lugar, na sua devida importância. Muito bem, para o vídeo não ficar muito longo, temos a leitura diária de segunda a sábado, temas importantes para o nosso enriquecimento espiritual. A leitura bíblica em classe está dividida em 2 livros. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 ao 20. Depois Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Está aí na tua tela. Muito bem. Temos objetivos a serem alcançados nesta lição de hoje. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade. Eita, essa palavra, né? Pecaminosidade. Não é verdade? Do relacionamento pré-conjugal, ou extraconjugal e homossexual. No terceiro ponto da lição, temos que apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Muito bem. A palavra-chave desta lição de hoje é imoralidade. Né? É algo que é imoral. Né? É algo que foge do padrão, da ética, do bom senso. Não é verdade? Nesta lição, a introdução, né, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças, né, na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade. Como na lição passada estudamos a banalização, coisas que não estão sendo dadas a devida importância, né? Você vê a banalização da violência, tem gente que acha normal a violência, né? É uma coisa banal, foi banalizado, né? E práticas sexuais ilícitas, que é fora da esfera do casamento. Tem gente que quer fazer um test drive, né? Comprar o carro, faz um test drive, vê se o carro está ao seu gosto, né? Você precisa resolver alguma coisa no carro ou trocar de carro. Mas casamento não tem test drive, né? Casamento, você contrai relacionamento com a pessoa, escolhe dentro da vontade de Deus e aí vai vivendo, né? Não tem test drive, vou casar para ver se dá certo, não. Tem pessoas aí na mídia que brincam com o casamento, banalizaram o casamento. A verdade é essa. Pessoas que são famosas porque casaram 10 vezes, 12 vezes, você conhece, né? Essas pessoas eram dignas de uma punição, porque isso aí está brincando com coisa séria. E Deus está vendo. Mas Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus também é amor. Que o Senhor salve essas almas. Amém? Muito bem. Então, casamento não é brincadeira. A revolução sexual é o primeiro tópico da lição. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental, né, durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir da Bíblia. A sexualidade humana era vista como algo sagrado e, portanto, deveria ser exercitada dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus ou por este modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexual, que quer dizer entre pessoas de diferente sexo, homem e mulher,
e monogâmicas, que deveria ser apenas o casal. Né? Não tem espaço para um trisal, né? Para um quarteto, para um grupo. Né? Tem várias vertentes aí que as pessoas só se satisfazem no sexo em grupo. Outros têm que ter uma pessoa, uma terceira pessoa, mas o padrão bíblico deixará o homem à casa da sua mãe, do seu pai, e se unirá a uma mulher. Né? Então, logo é monogâmico. Então, essas práticas sexuais que eu acabei de citar são ilícitas. Então, sou casado. Então tem que ser casado? Sim. Mas eu convido uma terceira pessoa para o leito. Está errado. Tem que ser o casal. Tem que ser monogâmico. É o padrão bíblico. Entendeu? Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria ser expressada. Segundo o subtópico da lição, do primeiro tópico, a quebra de um tabu, a partir dos anos 1960, né? Quando entra em atividade a televisão, né? E as pessoas têm mais informação, os historiadores observam, por exemplo, a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas cidades ocidentais. A partir dessa época, dessa forma, a sexualidade, conforme definida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Né? A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passaram a fazer concessões a essa nova moralidade. Né? Então a revolução sexual é justamente isso. Né? E tem gente que diz, e agora estamos esclarecidos. Desde quando fugir daquilo que Deus programou? Desde quando nós sairmos daquilo que Deus determinou como padrão? Crescer, evoluir. Que evolução é essa? Que nós deixamos a prática dos bons costumes e da moralidade que Deus estabeleceu. Agora somos pessoas evoluídas. Né? É o que dizem aí na mídia. E agora, para que casamento? E ninguém é de ninguém. Isso é evolução. Né? Que coisa interessante. Segundo ponto da lição, as principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação. A fornicação, quando antes nós observávamos, né, que essa palavra fornicação tinha uma conotação entre os evangélicos, segundo alguns teólogos, que era apenas sexo entre pessoas solteiras, mas quando nós estudamos a fundo, nós vemos que a palavra porneia, que é tanto para fornicação como para prostituição. E esta palavra dá origem à palavra pornô, a pornografia, e possui sentido muito amplo. Essa palavra porneia significa qualquer tipo de ato sexual considerado, lembrando que esta palavra porneia é um termo grego, né, que aparece no Novo Testamento, tanto para a prostituição como para a fornicação. Né? Então, esta palavra significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza, fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando
como práticas pecaminosas e extremamente maléficas para a vida cristã. Então, logo é quebrado este conceito que nós tínhamos, que fornicação era somente prática entre pessoas solteiras ou de uma pessoa casada com uma pessoa solteira. Não. Né? Teve até um problema lá na igreja de Corinto, a igreja cheia dos mistérios, tinha os dons, mas havia problemas, porque quando nós lidamos com pessoas, lidamos com problemas. Né? Então, havia uma pessoa que praticava sexo com a mulher do seu pai. Não necessariamente a sua mãe, né? Mas uma mulher do seu pai. Então, isto é uma prática de prostituição, adultério, fornicação, tudo está no mesmo pacote. Pornografia, né? Tudo isso está no mesmo pacote. Adultério não é crime, mas é pecado, segundo o subtópico do segundo tópico. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a renovação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais crime, né? O adultério. Pela Bíblia, lá em Levítico, a mulher tinha que morrer apedrejada, o homem também, que cometia adultério. Não é verdade? Você vê que querem legalizar o quê? Além de drogas, né? De maconha, além de outras coisas, aborto e outras coisas mais, querem legalizar a prostituição. Eu não sei se já legalizaram, né? A prostituição como profissão. Já pensou? Que coisa. Porque eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. É o que a sociedade prega aí. Um dia eu estava dando um estudo, ou dando uma palavra para algumas pessoas, fui convidado, cheguei lá, uma das jovens se levantou e disse: meu corpo, minhas regras. Isso dentro da igreja. Pensamento, uma filosofia lá de fora. Isso estava dentro da igreja. Mas que Deus nos abençoe. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? E a regra, quem dita é o Criador. Ele é o dono do corpo. Ele é o dono da alma. Ele é o dono do Espírito. Um dia Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo. Tema aquele que pode lançar a alma no inferno. Né? Então, meu corpo, minhas regras, nada. A regra aqui é bíblica. É Deus quem dita as regras. Amém? Muito bem. A Bíblia não deixou de ser pecado na Bíblia. É o adultério. Um grande exemplo foi o exemplo de Davi. Ele adulterou com Betseba. O profeta Natan, a mandado de Deus, condenou a forma né, dura do seu pecado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Depois capítulo 12, versículo 9 e o 10. Na literatura, você vai ver lá nos Provérbios também, capítulo 5, versículo 1 ao 23, advertências contra a prática do adultério. Jesus e seus apóstolos também condenou a prática do adultério. Que coisa interessante, não é verdade? Deus, ele não impediu que Davi pecasse, que adulterasse, que cometesse também o crime de mandar matar o homem traído, né? Deus, ele não impediu que Davi pecasse, mas Deus também não o deixou livre das consequências, né? Porque Deus, ele é justo. A balança de Deus, ela é justa, né? Segundo, terceiro subtópico da lição, do segundo tópico, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Por que uma contradição da ordem natural? Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido. E eles dizem que não é um comportamento adquirido, né? Primeiro, um casal homossexual, homem com homem, mulher com mulher, não vão procriar. Qual o sentido
do casamento que Deus instituiu. Ele disse, você vai se unir com o homem, se une com a mulher, e disse assim ainda, vocês vão encher a terra, multiplicai-vos e encher a terra. Então, um dos sentidos do casamento, da união, heterossexual, é para que tivesse uma procriação, é para que tivesse uma continuação da espécie. Já pensou se a moda pega, né? E só existissem casais homossexuais no mundo, a espécie ia ser extinta, né? Mas que Deus nos guarde, né? deste problema. Eles dizem que não é uma orientação, eles dizem que já nascem assim. Ora, Daniela Mercury nasceu assim? Daniela Mercury teve filhos? Ela não nasceu homossexual. E outros exemplos não nasceram. Casal de gêmeos, os dois da mesma mãe, casal de gêmeos idênticos. Um é homossexual e o outro não. Então cadê? Que nasce já na genética, já sai da barriga da mãe homossexual. Isso é conversa mole, isso é mentira de Satanás. Ideologia do inferno. Mas que Deus guarde nossas crianças. Que Deus guarde o Brasil e o mundo, né? Destas práticas que são verdadeira abominação, né? Muito bem. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta desta ser contrária à ordem natural da criação, conforme está registrado na Bíblia, né? E não um fruto de preconceito. Então, a igreja é preconceituosa, os crentes são preconceituosos. Não, não é preconceito, é conceito. É o que a Bíblia diz. Terceiro ponto da lição: o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade da criação, é aquilo que nós já falamos, né? A prática sexual está associada à procriação. Eu estava lendo até um artigo em que diz que em um país, que eu não me lembro agora, as pessoas marcavam um dia certo para terem relação, 12 de setembro. E eles tinham esta relação naquele dia, que era chamado o dia da procriação. E quem engravidasse, a pessoa que engravidasse, o casal que conseguisse engravidar, eles ganhariam prêmios da prefeitura. Ganharia geladeira, né? E outros prêmios mais. Se eu encontrar o artigo, eu coloco aí na tela. Muito bem. Primeiro, para a procriação. O sexo também como complementação e satisfação. Deus é tão bom. Foi Ele o criador do sexo. Ele criou o casal para a procriação e colocou no meio prazer. Está vendo como Deus é bom? Agora, tudo dentro da esfera do casamento. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites do Criador, que é o casamento, a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza. Né? Que coisa interessante, veja. Então, não é somente para ter filhos, mas também para o prazer de ambos. Paulo disse que cada um tem que dar devida benevolência um ao outro. Agora podem deixar a prática sexual um tempo para buscar o Senhor, para adorar a Deus, para conservar o seu corpo a Deus. Mas não deixe o seu cônjuge sem a prática. Nem a mulher, nem o homem. Né? Porque é algo que Deus colocou e nós temos que vivenciar. Né? Então, o sexo praticado dentro da esfera do casamento é monogâmico e heterossexual.
Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever, então não é uma obrigação. Hoje eu tenho que fazer. Não, tem que ser uma coisa prazerosa. Agora a mulher se arrume, se banhe, o homem também, fique elegante. Agora, aqui para nós, só tem nós dois aqui. Que coisa interessante, né? As fantasias sexuais. Tem gente que tem muito prazer nessas coisas. As fantasias. Agora, você se vestir de personagem. Vamos supor, vamos dar aqui um exemplo. Muito famoso, Anitta. Aí a mulher se vê, o marido diz, se vista de Anitta para mim. Aí ela vai e se veste. Na hora do ato ele vai estar pensando em Anitta. Entendeu? Onde entra o erro? Quando diz, venerado seja entre vós o leito sem mácula, sem mancha, sem impureza, é isso. Porque às vezes só está o casal no leito, no ato. Mas o camarada está pensando em outro. Pecado. A mulher está pensando em outro. Aí, como disse um irmão, tem fantasia, se vista do Homem-Aranha, né? Do Batman. Existem fantasias sexuais e não são problema nenhum. O problema é quando você está desculpe a palavra, você está tendo relações com o seu cônjuge pensando no corpo de outro ou de outra pessoa. Aí que mora o pecado. Aí vai apimentar a relação, a lingerie, invista para seduzir o seu marido ou vice-versa. Entendeu? Muito bem. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito imagem e semelhança de Deus. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E que, portanto, esta pessoa é amado por Deus. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, essa imagem, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus. E, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual. Nós não temos nada contra a pessoa. O problema é contra a prática. Então, nós vemos aqui, todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia. Muito bem. Então, a Bíblia, né, ela deixa claro, todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, como práticas, essa prática afasta-se daquilo que Deus colocou para nós sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena a Bíblia o abandono e abstinência da prática por parte daqueles que se convertem. Se converteu, de verdade, deixou as velhas práticas. Eis que tudo se fez novo no Senhor. Não é? Fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo, esta prática, nas Escrituras, é pecaminosa. Por outro lado, acredita-se que o Evangelho é poderoso para transformar todo aquele que crê em Jesus como Salvador. E isso inclui os homossexuais. Muito bem, temos uma conclusão. Nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade.
Estas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade. Nas últimas décadas, muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Muito bem, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vem, ó pródigo, vem, sentada, te chama Deus. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Tu que vagas errante, escuta a voz dos céus, oh, escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdido, pródigo vem. Deus espera por ti, perdido, pródigo vem. Com paciência e ternura te chama.